Seja muito bem-vindo à nossa jornada com fé, onde a gente mergulha no Novo Testamento e durante 90 dias iremos ler todo o Novo Testamento. Espero que você fique comigo, que você seja edificado, que você sinta Jesus, a cada dia um pouquinho mais pertinho de você, e que a gente possa juntos, navegar, e viver todos os mandamentos, que Jesus tem deixado para nós, tem nos mostrado e que a gente possa aprender com Ele e a multiplicar isso. Então, abra sua Bíblia hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que cercaram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, nem nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali como eles, o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles, assim ordenaram que retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Abre parênteses. Olha que situação, Eles foram presos porque eles estavam contando tudo que eles viram, ouviram e sentiram, Porque ali fala que eles estavam cheios do Espírito Santo, E Pedro e João, estavam passando por aquela situação ali e não negaram Jesus. Assim, como que a gente vai deixar de falar, Jesus é a nossa pedra angular, Que lindo. E fecha parênteses, vamos seguir. Versículo 23.
Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes do sacerdote e os líderes religiosos lhes tinham dito. Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentis e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E assim chegamos ao fim de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E o mandamento de hoje é: tenha coragem. Assim, como Pedro e João tiveram coragem de enfrentar e falar que não iriam negar Jesus, não iriam parar de pregar o Evangelho. Que nós tenhamos essa coragem, Então a ação de hoje é: fale de Jesus a alguém, E para você postar nas suas redes sociais e compartilhar, ou nos grupos, grupos da família, Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. A salvação só tem um único caminho. E esse caminho se chama Jesus. Que você, esteja aí edificado assim como eu estou. Estou muito contente com a nossa jornada, com a nossa caminhada. Que você possa seguir essa jornada comigo. Todos os dias um novo capítulo, Até onde que a gente vai estar ali conhecendo todo o Novo Testamento e que sejamos edificados, Que você possa compartilhar também com outras pessoas o quanto Jesus é bom e o quanto Ele fez e faz e fará ainda mais. Mas para isso, tenhamos coragem de falar dele. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Te espero amanhã no próximo episódio.